A Polícia Federal realizou uma operação nesta terça-feira que resultou na prisão de 20 pessoas e também no cumprimento de 30 mandados de busca em vários estados. Entre os detidos estão policiais militares e empresários suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada na venda ilegal de armas e munições para facções. A Polícia Federal afirmou que vai continuar investigando para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e também esclarecer a extensão do esquema. Eu vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Fundamental operações, né, Dávila, que possam asfixiar o poderio dessas facções criminosas. Inclusive, muitas delas conseguem grandes quantidades de armamento que vem do exterior, de grosso calibre, enfim, armamento muito moderno. Agora, fica claro também que os problemas não são os CACs, né? Porque essas facções acabam conseguindo essas armas de várias maneiras. Muitas entram ilegalmente no país, né? Com certeza. E aí, adicionando aí essa lista do Mota, dos 3 pontos que ele mencionou, que nesse Plano Nacional de Segurança Pública que nós precisamos pelo menos mais 4 medidas importantes. A primeira é a unificação dos bancos de dados das polícias civil, militar, polícia federal, com Receita Federal, porque a única forma de sufocar o crime organizado é por meio do dinheiro. Precisa saber como é que esse dinheiro está sendo movimentado. Então é importante ter CARF, Receita Federal, todo mundo nesse banco de dados unificados para que nós possamos ter mais inteligência. Crime organizado se combate com inteligência. A segunda medida importante é sim um endurecimento da lei de execução penal, principalmente para crimes recorrentes e crime hediondo. Precisamos sim de punição mais dura, lei mais dura. Então, o terceiro ponto, que é fundamental, é esse que nós mencionamos aqui, que é a questão do índice de esclarecimento dos homicídios, porque essa impunidade vai continuar acontecendo se a polícia prende e os crimes não são esclarecidos, né? E o quarto ponto, agora sim tocando nessa questão de armas, que você falou que é tão importante, nós precisamos ter uma espécie de DNA da arma e da bala, das munições. Por quê? Porque se nós não podemos rastrear, não tem como combater também o crime ilegal no comércio de arma e munição. Então, essa é outra medida que nós precisamos implementar no Brasil. Portanto, nós todos, como bem disse o Mota, já sabemos o que tem que fazer, agora tem que fazer. E por último, uma causa que o Beraldo também defende bastante é que a prisão em segunda instância. Precisa começar a prender as pessoas em segunda instância. Então, este deveria ser o pacote nacional de combate ao crime organizado. E é isso que o governo está devendo até agora, sempre com assuntos secundários, sem pensar no bem-estar do cidadão, mas apenas no bem-estar do criminoso e principalmente do criminoso que pertence ao crime organizado. Pois é, bons pontos levantados pelo Dávila. Beraldo, operação da Polícia Federal para desmantelar esse esquema de vendas de armas para grandes facções criminosas. Beraldo. Pois é, dizem que o aluguel de armas é um negócio que rende muito às organizações criminosas, né? Então elas têm as armas, um grupo resolve fazer um assalto, um sequestro, alguma coisa, vai fazer uma operação e tal, aí eles alugam as armas, não precisam comprar. É a sofisticação do crime organizado que vai se estendendo. E o governo fica fazendo aí essa campanha de demonização das armas, a campanha de desarmamento, e é engraçado que os criminosos não devolvem, né? Ficam com um alvo em cima dos CACs, que são aqueles que vão, se cadastram, se registram, praticam o tiro, quer dizer, treinam para usar de forma responsável a sua arma, e aí são alvo dessa campanha governamental, são colocados nessa classe de bandido, que não tem direito nem a saidinha, nem audiência de custódia, é bandido para valer, nos olhos dele. E aí a gente vê o que acontece, essa chuva de armas, como é que aparece tanta arma no Brasil? Não é possível que isso não seja detectado. A gente precisa lembrar que tem uma GLO em vigor no Rio de Janeiro, fiscalizando portos e aeroportos, justamente para conter a entrada de armas. Mas não contém, porque você fecha o Rio de Janeiro, mas você tem aí muitas outras frentes por onde essas armas entram. Esse tem que ser um combate, como disse o Dávila, tem que ser minucioso. Você tem que fazer o rastreio total dessas armas, das munições, ter um controle total. É possível fazer, basta querer.
mas parece que vontade está faltando. Pois é, esse é um ponto importante, né, Mota? Lá atrás não era incomum escutar gente importante, inclusive, sinalizando que as armas dos CACs, na verdade, acabavam abastecendo o mercado ilegal, as facções criminosas, porque aqueles grupos de atiradores colocavam as armas no carro, estavam se dirigindo para o clube de tiro, e eles poderiam ser interceptados por um grupo de bandidos, e aí os ladrões roubavam aquelas armas e vendiam para as facções. Não parece que é bem assim que funciona, né? Deve ser assim num universo paralelo, Caniato. Nesse que a gente vive, a participação de armas legais no crime é 0,0028%. Esse é o número que eu tenho, baseado numa apreensão de 3 anos da polícia aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo que tem o mínimo de familiaridade com a questão da segurança pública sabe que esse armamento pesado, o grosso do armamento que chega nas comunidades, armamento de guerra, a boa parte, a maior parte, entra pelos portos brasileiros com destino a algum país que faz fronteira com a gente, depois volta pelo contrabando. E é difícil de combater mesmo. Essa é uma operação que cabe à policiamento de fronteira. A nossa fronteira é uma das maiores do mundo. Então é difícil mesmo. O outro lado que a gente tem, a outra chance que a gente tem para combater isso, é quando o sujeito é preso numa comunidade, numa operação policial. Ele é preso com um fuzil, ele é preso com uma metralhadora .50. E aí o que acontece com esse sujeito? Ele é solto na audiência de custódia. Foi a matéria que a gente começou aqui. Inclusive, hoje de manhã, no Morning Show, eu mostrei um recorte de uma notícia. Eu tenho uma larga coleção dessas histórias. Um sujeito que foi preso no Ceará, ele já tinha antecedentes por homicídio. Ele foi preso com 6 armas depois de trocar tiros com a polícia. Ele tinha, inclusive, um fuzil. Ele foi solto na audiência de custódia porque era uma tentativa que o magistrado fez de trazê-lo de volta à convivência social. Então, vocês percebem como parece que a gente aqui está num papo maluco, porque são vários pontos que não são ligados. É só ligar, gente. O sujeito que é preso com um fuzil hoje, numa operação policial, se ele não for solto na audiência de custódia, se ele não sumir, se eu não me engano, ele é condenado a uma pena de 2 anos. Ele já começa a cumprir a pena no regime semiaberto. Não é sério. A polícia pode fazer quantas operações ela quiser, porque ela vai prender o sujeito, semana que vem ela vai ter que prender de novo, porque ele voltou para a rua.